Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 19 de novembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E aquele que não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Pelo apelo à posse de tais bens, destruís as vossas felicidades, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: aprenda a dirigir os bens terrenos a benefício de muitos, a fim de que os bens terrenos não te dirijam à existência. Sugestão para sua prece diária: prece de amor aos semelhantes. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas por quem amamos, aquelas que fazem tanto bem para nós. Queremos também, Jesus, rogar que nos ajude a desenvolver o sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia para com todos os nossos semelhantes, sejam conhecidos, sejam familiares, sejam amigos, sejam aqueles que nós nunca vimos. Que o seu amor possa nos envolver a todos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia de desobsessão em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, vamos buscar durante o dia nos manter ligados a Jesus, ter o hábito da prece, ler algumas obras edificantes, ao invés de ficar vendo vídeos violentos, lendo coisas violentas que vão nos desequilibrando. Então é importante buscarmos a sintonia com Jesus, com os nossos benfeitores. Também evitar comidas em excesso, alimentação que vai provocar desequilíbrio, como temperos, cafés, refrigerantes, chocolates, né? Alimentos que podem provocar em nós o desequilíbrio. Além de cuidar com a nossa fala, cuidar com os nossos pensamentos durante o dia, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Agenda Cristã. Esse livro, ele é muito importante e muito recomendado por grandes palestrantes sobre o Evangelho de Jesus. Então, se você quer uma obra maravilhosa para compreender um pouquinho o Evangelho de Jesus, leia esse livro ou nos acompanhe aqui nos nossos vídeos. Lembrando que os nossos vídeos não são editados, então temos às vezes erros na leitura ou durante a fala e os erros continuam, tá bom? A gente não está cortando, que não temos tempo ainda para fazer esses cortes, tá bom? Queremos, antes da mensagem do André Luiz, agradecer a todas as pessoas que curtem, as pessoas que assistem os nossos vídeos, sejam aqui no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, em que lugar que você está vendo,
Nós queremos agradecer a sua audiência, o seu carinho por nós, né? Muito agradecido. E a Casa Espírita sempre está à disposição de todos. Nós estamos caminhando agora para o fim dos cursos em nossa Casa Espírita. No início de dezembro, até o dia 13 de dezembro, nós estaremos encerrando nossas atividades de sábado, a evangelização, os cursos da Global Kardec. Vamos reiniciar esses cursos em fevereiro. Então, se organize, se prepare para essas atividades. As demais atividades acontecerão normalmente. Então, vamos para a nossa mensagem de hoje. Nós vamos estudar o capítulo 27, Experiências Difíceis. Lembrando que esse livro foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque a introdução à queda espetacular se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver se a mente ainda não cultiva o senso de proporções. Quando grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Espírito André Luiz. Meus amigos, estão aí a reflexão que o André traz para nós, e é interessante a gente perceber que muitas coisas que nos levam a passar por hoje, né, em situações mais difíceis, são situações que nós vivemos ou fomos negligenciando no decorrer da nossa existência, que nos leva a passar por aflições. Então, todas as aflições que você está passando agora, eu estou passando, é interessante a gente fazer essa autoanálise, essa autoavaliação nua e crua, nos colocando sem paixão, né? Porque às vezes nós somos muito passionais para conosco e, e severos com os outros, né? Então é importante a gente também ser severo conosco, sem justificar, nos colocar e ver o que nós estamos fazendo, quais são as nossas atitudes que estão provocando essas experiências mais difíceis, mais dolorosas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando Allan Kardec traz para nós um estudo sobre o bem-aventurados os aflitos, ele vai classificar, dentre várias outras questões, que existem as causas atuais e as causas anteriores. Então, as causas atuais são as causas desta encarnação. Atitudes que nós estamos tendo no decorrer da nossa existência hoje, de negligência conosco mesmo, de achar que a gente não tem que se cuidar e assim por diante, diversas questões que vão trazendo distúrbios, vão trazendo dificuldades para a nossa encarnação atual. Além de nós trazermos em nossa bagagem situações de encarnações anteriores.
que ficaram de débito para a gente ir quitando nesta encarnação. Então é muito importante a gente perceber isso. E a partir do momento dessa percepção, a gente começar a trazer ou traçar metas que vão nos auxiliar no nosso equilíbrio, no nosso discernimento, para que consigamos de fato nos amadurecer, de nos compreender e aí desenvolver esse compromisso de ajuste. Nós sabemos que quando a gente deve dinheiro, né, vamos dizer assim, que nós estivermos devendo para banco ou para pessoas, nós vamos negociar. E às vezes negociamos com juros. E no momento temos que dar uma contrapartida mais alta. E essa contrapartida mais alta pode nos levar a ter dificuldades mais severas em um mês ou em meses diante da questão que estamos envolvidos. Então, essas experiências na vida nossa do dia a dia, por exemplo, eu falo muito mal das pessoas, então a partir de hoje eu vou diminuir essa maledicência e vou começar a trabalhar isso em mim, evitando que eu fique falando mal das pessoas, difamando as pessoas. Porque nós temos algumas diferenças entre comentar o mal sobre o mal e divulgar o mal de maneira desequilibrada, inventando, fazendo fofocas, fazendo intrigas, né? Sendo de fato maldoso. Porque às vezes a gente comenta algo inadequado sobre José. Então, eu vou falar do José para alguém, então eu comento algo. Mas quando eu fico instigando as pessoas a ir contra o José também, aí eu já estou numa situação pior, né? Então eu estou levando para o lado da maldade mesmo, que eu quero difamar e tal. Então é importante nós irmos trabalhando essas questões dentro da gente. E isso se aplica no ambiente doméstico, o respeito para com a esposa, o respeito para com o esposo, o respeito entre os filhos, entre pais e filhos, para que a gente construa desde já um ambiente propício do Evangelho do Cristo. Porque às vezes a gente vai negligenciando, o pai chega cansado, exausto, a mãe também, e o filho ali precisando de carinho, de amparo, de atenção, e a gente entrega um celular para o nosso filho, e o celular é que vai ser o instrutor dele, né? Vai ser o professor dele. É no celular que ele vai aprender, e por mais facilidade, o mal. E aí é importante a gente ter esse controle, porque senão nós vamos ter um filho mal educado, um filho briguento, um filho que não vai trazer benefício nenhum para a família, que vai sempre trazer problemas, porque vai ser uma peça que não está sob o controle da família, que qualquer um pode passar e controlar essa criança. Então é muito importante nós não abandonarmos os nossos filhos. Muitos pais não vão conseguir responder a pergunta que será feita assim que ele retornar para o mundo dos espíritos. O que você fez com o filho que eu te dei? Então é interessante a gente já começar a ter essa resposta, porque nós vamos chorar lágrimas de sangue. Bondoso Jesus, que o seu amor nos envolva e que as experiências que nós estamos passando, as dificuldades, sejam elas físicas, sejam morais, ou dificuldades materiais, financeiras, possam nos impulsionar para frente, para os reajustes que precisamos fazer, as adequações que temos que fazer para melhor estar em condição de viver o teu evangelho. Fortalece, Jesus, todos aqueles irmãos que assumiram compromissos em grupos religiosos, sejam nos grupos espíritas, nos terreiros, na Umbanda, no Candomblé,
seja nos grupos evangélicos, nos grupos católicos, todos esses irmãos, desde o evangelizador até os pastores, padres, bispos, os médiuns, os dirigentes, todos esses irmãos possam cada dia mais buscar centrar sua conduta evangélica no Evangelho de Jesus. Que cada um de nós, Jesus, consigamos fazer a nossa reforma íntima. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.